tarde ou boa noite para vocês que estão assistindo. Estamos começando mais uma Força Jovem, né? Jovem em Ação, com o tema de hoje: cuidado com o apego, rápido demais. E o texto base, o versículo base para esse estudo, né? Esse discurso, se encontra lá em Mateus 6,33. Então, quando vocês vão procurando aí, vou dar uma pincelada para falar sobre os jovens que têm passado muito por emoções sentimentais. Muitos jovens têm deixado de buscar Cristo por causa de namorico, por causa de paixões, por causa do que sente, porque coisas que às vezes ficam confusas nos seus pensamentos. E hoje esse estudo vai ajudar muito esses jovens, não só da igreja, mas também fora, esses que não são cristãos. Então você que às vezes tem muito apego a o que acha que tem que ser, que as pessoas têm que às vezes dar o mesmo retorno que você sente ou dá, ou se doa demais. Hoje você vai ter um equilíbrio, vai aprender através da luz da Bíblia que não é bem assim. Nós temos que colocar Cristo em prioridade e nós vamos aprender através desse estudo muitas coisas muito bacanas. Vai abrir a visão do jovem, vai abrir a visão dos adolescentes também, e até você que tem um relacionamento que vai te dar uma ideia, uma visão mais plana, que precisa de muito cuidado, porque muitas pessoas estão ficando feridas emocionalmente e muitas das vezes termina deixando Cristo sem Cristo ter nada a ver com isso. Deixa de buscar, deixa de ver a igreja, porque levei um fora, porque não, eu achei que ia ser assim, foi assado. Então hoje Deus vai trazer essa palavra no teu coração para ver um despertamento. Jovens, não percam, vê do início ao fim, que vai te ajudar em nome de Jesus. Bom, e a palavra de Deus diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus está falando aqui que antes de nós querermos um relacionamento, né, sendo jovem, querer namorar, ou até mesmo se relacionar, nós precisamos se relacionar com Deus, querer um compromisso com o Espírito Santo. Porque tem muitos jovens hoje em dia que pensam mais no sentimento, não prioriza o próprio corpo, mas a Bíblia fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar do nosso corpo e também colocar Deus acima de tudo. Quem nunca começou a gostar de alguém de repente, né? Já pensou todos os dias em ver essa pessoa, já estava criando planos, imaginando os futuros, sem nem conhecer a pessoa direito, né? Hoje nós viemos dizer uma verdade que acontece entre jovens. Nem todo sentimento vem de Deus. Nem toda pessoa, nem toda pressa vem da direção de Deus. Quando você pensa mais na pessoa do que em Deus, você acaba colocando ela acima de Deus. E Deus deixa bem claro na palavra dele que nós não podemos colocar nada acima dele. Nós podemos gostar daquela pessoa, mas colocar acima de Deus não. E temos que tomar cuidado, né, com o tipo de gostar, não é verdade, pastor Anderson? É porque às vezes a pessoa ela se entrega, em vez de ela se entregar a Cristo, ela se entrega ao homem, se entrega a menina, se entrega por inteiro. E nós não devemos entregar o nosso coração, porque o nosso coração é onde é a fonte, é o tesouro que nós temos que guardar, preservar, é onde que Jesus faz a morada. Então quando você não está se preservando, não está vigiando, não está orando, as emoções vão ficar em alta. As emoções ficam em alta. Por exemplo, tem pessoas que ela está tendo relacionamento pela internet. Aí, mas para algumas pessoas deu certo. Não é que deu para algumas pessoas, vai dar certo para você, concorda? Concordo. Tem pessoas aí, como já ocorreu essa semana, uma jovem querendo tirar a própria vida, ainda está em risco, está internado, porque nunca nem
aquele rapaz que ela conversava pela internet era o amor da vida dela. E quando ela viu ele com um relacionamento sério, na rede social, com a foto com a menina dele, ela ficou o quê? Estruturada. Ela começou a chorar e a mãe dela, sem saber o que dizer, ela já estava fria na igreja, já estava desanimada de vir até para os cultos, porque tinha um horário certo de ele entrar para conversar toda noite. Então, ele falou que nunca passou na cabeça dele que ela estava apaixonada por ele. Mas ela teve ela não tomou cuidado, né, com os sentimentos e teve uma ilusão que ele estava correspondendo o namorico através da rede social. Então nós estamos trazendo esse tema aqui que está acontecendo muito mesmo com os jovens. Seja jovem, seja adolescente, e termina perdendo o foco. Você tá, às vezes a pessoa está tão bem na igreja, está caminhando tão bem, aí do nada, estou apaixonada. Aí quando vai ver, aí você fala assim, por que isso aconteceu? Por que isso acontece, pastor? Por que isso acontece? Quando a pessoa se apaixona e deixa Cristo, deixa de buscar, deixa de vir à igreja, deixa os princípios e fica totalmente descontrolada nas emoções. Por que isso acontece? Ninguém cai, ninguém desanima de uma hora para outra. Isso talvez já estava essa jovem já estava abrindo brechas e o inimigo só o quê? Aproveitou a oportunidade. Porque assim, se você está orando, você está buscando, você está lendo a palavra com verdade, com sinceridade, não para querer debater, ou mostrar, ou fazer, ou ser com orgulho, não. Você está ali, na obediência. Você não vai ser pego pelas emoções. Porque o Espírito Santo vai fazer o quê? Vai te alertar. Mas tem jovens que não estão mais ouvindo a voz do Espírito Santo. Porque ela está mais aonde? Na carne. Está acabando deixando a sensibilidade. Está deixando a sensibilidade. Bom que tocou nesse assunto, que tem outro versículo também que eu queria que vocês abrissem, lá em Êxodo 20. Lá perto. Não terás outros deuses diante de mim. Bom, como assim outros deuses? Tem alguns que vão se questionar, eu não tenho outros deuses. Eu creio em Deus, eu não tenho outros deuses. Mas aqui está se referindo a outras paixões, paixões ao dinheiro, paixões a outras coisas. Quando aqui está falando não tem outros deuses, está falando quando a gente coloca algo acima de Deus. Como quando a gente coloca o dinheiro acima de Deus, a gente está tendo outros deuses. Quando a gente coloca um relacionamento ou alguma pessoa acima de Deus, nós estamos tendo outros deuses diante de Deus. Deus em várias formas. Sim. Não é. A pessoa está falando aonde você botou o seu coração. Às vezes em um vício, às vezes em um objeto. Perdeu o foco. Eu lembro que estava cuidando de um jovem, que é mais ou menos a idade do meu filho, 15 para 16 anos. Ele gostou de uma menina. E essa menina, por incrível que pareça, se mudou, foi morar perto da casa dos pais dele. Cara, ele ficou maravilhado, porque ela morava num estado, por coincidência, o trabalho do pai dela transferiu ele, ficou morando bem próximo mesmo, da onde que dava para ele ver ela constantemente. Mas quando ele fez essa fantasia, ele já não tinha mais ânimo
ler a Bíblia, a palavra, ele não tinha mais ânimo de estar mais no grupo de adoração, que é um grande levita, gosta muito de louvar. E nisso ele fez ele planejou algo assim, quando ela vir, poxa, vai ficar melhor, né? Quando ela chegou, foi a primeira coisa que ela falou pra ele. Eu não quero um relacionamento sério. Nós conversávamos, mas eu não quero compromisso contigo. Aí ele, como assim? Ele já estava o quê? Desfocado do caminho, desfocado da leitura, desfocado do grupo. Foi a pior coisa que ocorreu na vida dele. E nisso, ele começou a conversar comigo, ele disse, tia Rosa, eu não sei o que fazer, tia. Minha vontade é falar tudo que é ruim. Por que ela fez isso? Aí eu falei pra ele, você, na verdade, essa menina estava sendo seu senhor. Ela estava sendo, aonde era para você colocar a sua fé, a sua entrega, você se entregou, foi totalmente para ela. E ela tomou uma decisão de nem olhar para ele. Não, ele ficou numa depressão tão grande que quando eu fui visitar ele, né, no tempo lá do lote 15, ele não tinha vontade de jogar uma bola, ele não tinha vontade de ficar na rua, ele não tinha vontade nem de ficar mais na rede social. O mal trabalhou para dar o quê? Uma grande rasteira nele. Mas quando eu falei para ele, o que Jesus te fez para você dar as costas para ele? Não está doendo o que ela fez contigo? Aí ele falou, tá. O mesmo você fez com Jesus. Quando você não estava indo mais. Quando você deixou o primeiro amor. Quando você deixou de ler a palavra. Quando você deixou de ir para uma vigília. Você já não estava indo nem para a vigília do jovem. Aí ele foi e falou assim, verdade. Aí ele falou assim, o que eu faço? Você crê que Deus pode mudar a tua história hoje? Eu falei, eu creio. Aí fizemos uma oração junto, foi eu e fui o grupo jovem também lá, visitar ele. Conversamos. Naquele dia ele passou a ir buscar. Nós levamos ele, nós fomos para um culto. Aquele culto, Deus falou, tem culto que é assim, né? Parece que a pregação foi só para você. Do início ao fim, até o louvor. Aí ele chorando, ele teve um renovo de Deus. E hoje, para a honra e glória de Deus, hoje ele é um obreiro aprovado e muito bem casado, muito bem resolvido com uma mulher de Deus. Porque ele passou o quê? Esperar e botar Jesus na frente de tudo. Exatamente. E o próximo versículo que eu queria que vocês abrissem era lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4. Me ajuda ele. Das pessoas, a gente demora a achar. Filipenses, Você falta a nossa Bíblia, quando a gente tem comunhão com a nossa espada, é diferente. Tá. Filipenses 4, 6. Quer ler? Pode ler. Por causa
mostrando, está deixando bem claro que nós não podemos ficar inquietos quando, pô, eu gostei daquela pessoa, aí você já fica inquieto, as emoções já ficam à flor da pele. Deixa de orar, deixa de suplicar a Deus. Deus está deixando aqui bem claro que nós não podemos ser ansiosos, não podemos ser inquietos por coisa alguma, quem dirá por sentimentos. Deus deixa bem claro que nós temos que vigiar muito com os sentimentos que nós temos: ansiedade, nervosismo, inquietação, insegurança. Todas essas coisas nós temos que vigiar para não ter. A inquietação, às vezes, é quando você tinha o costume de conversar com uma pessoa e do nada não conversa mais. Ou então você falava direto com essa pessoa, falava muito, já estava começando a gostar e do nada parou, não teve mais aquilo. Às vezes a gente fica inquieto, querendo saber o porquê, o que aconteceu, mas nós temos que, antes de querer um relacionamento, nós temos que orar, pedir a Deus, né, pastora? É porque Ele que dá a direção. Porque assim, tudo na minha vida foi tudo com um propósito. Até amizades, até o meu esposo. Coloquei Jesus na frente. Até o dia de hoje é assim. Jesus está na frente. Se não é para ser, frustra, tira do meu caminho. Mas tem pessoas que ela não faz uma oração, ela não pede direção. E nisso ela vai deixando, se entregando, deixando as coisas já passar a existir, coisas que não era para existir. Aí começa a andar com dúvida, medo. Aí qualquer coisa. Isso não é só em relação a namoro, isso aqui é amizade também. Até amizade você tem que orar, se é de Deus. Porque tem amizades aí que só Jesus é causa. Se for possível, vai te levar para as trevas e você, quando vai ver, para voltar para trás, para voltar para o caminho de Deus, fica muito difícil. Porque entra um relacionamento, né, de amizade, e nisso você fica naquela ansiedade: poxa, agora eu encontrei a amizade certa, agora eu encontrei a pessoa certa. E termina ficando o quê? Se sentindo às vezes mal compreendido. Poxa, na hora que eu preciso mais dessa pessoa, a pessoa não me responde, não me procura, não vem me ver. Você fica aquela expectativa que isso não pode ocorrer. Muitos seres humanos estão vivendo assim, ser jovem, criança, adulto. Ela quer aquela amizade daquela pessoa, ela acha que aquela pessoa tem que estar ali 24 horas. É uma dependência emocional. E isso faz um desgaste muito grande na cabeça da pessoa. Não, mas eu conversava horas, ela me entendia, ele me entendia, o que eu dizia, o que eu falava. Havia um acordo, uma concordância genial, muito jóia, muito top. Mas agora mudou. Pode falar. Antes eu e minha prima mandava mensagem, mas todo dia eu mandava mensagem desde quando eu conseguia o nome dela. Ela ficava mandando mensagem. Oi, vai se entrar? Mande mensagem. Porque passou a você ter um controle. Porque na vida nem tudo assim descontrolado vai dar ruim. Tudo que tem um descontrole, Jesus não tem como agir. Tudo tem que ter o quê? Um controle. Um controle de ouvir, um controle de estudar, um controle de jogar, um controle de amizade, um controle de um relacionamento. Não é você controlar a pessoa, é você controlar a si mesmo. Não, isso aqui está me fazendo bem? Isso aqui é legal? Se sentimento é bom, se não é, Deus, tira de mim. Eu falava isso, quando eu conheci o pastor, eu falei: Senhor, se não é para crescer, não é do Senhor, eu maldiçoo esse sentimento em nome de Jesus. Mas se é de Deus, venha crescer, venha desenvolver, que a gente venha fazer a tua obra junto. Ele tem que estar junto comigo. Se não for para estar junto, então não é da mesma fé. Se é de Deus, vai desenvolver. Eu não tenho fé para ficar convertendo um homem, não. E Jesus entendeu muito bem. Tem que saber o que pede, hein? Olha, todos vocês aqui, ó, peça. Hoje Deus falou muito tremendo sobre Tiago. Eu até mandei lá no grupo, mandei para algumas amigas. Até o que você pedir, tem que saber o que você pensa. Se Deus não deu, porque está pedindo errado, está pedindo mal. Então,
Tem que saber o que está pedindo. Sim, e nós temos que tomar cuidado quando a gente começa a mudar para começar a agradar essa amizade ou então essa pessoa que a gente está gostando. Você começa a mudar seu jeito, começa amizade, a mudar seus valores, até a sua fé você começa a mudar. E às vezes perde até o quê? A sua identidade com Cristo. Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos 12:2. E pertinho mesmo. Romanos. Só um pouquinho pra frente. Pra frente ou pra trás? Pra trás, já pra cá. É Romanos? Não, é pra cá. É, por isso que era pra frente. Tá me deixando confuso. Essa é a minha frente. Ah, Depois de 11 Coríntios. A frente de Coríntios. Da frente de Corinthians é pra cá. Atrás, quer dizer. Ah, tá, agora entendi. Romanos 12:2. Tá. Poderia ler o breve, Inácio? Aqui, por favor. Romanos 12:2. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Exatamente. Como está dizendo aqui, nós temos que se moldar para agradar a Deus, não agradar amizades. Quando você tem realmente uma identidade com Cristo, quando você tem uma identidade com Deus, você não muda o seu caráter para agradar uma pessoa que você não conhece muito bem. Você não deixa de buscar a Deus, não deixa de ter aquele amor pela obra, não deixa de fazer os seus compromissos por causa dessas pessoas. Nós não devemos parar de agradar a Deus, como está dito aqui. Fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos que sempre buscar fazer a vontade de Deus, não a vontade de amizades que nos levam para caminhos errados, amizades que não têm a mesma fé, não estão no mesmo propósito que a gente. Tem amizade que é tóxica, gente. Tem. Sinceramente, só quer te sugar. Só quer Exatamente. tirar o teu brilho. Mas não quer nada com Deus. Não quer. E outra. Mas tem aquelas amizades boas que nós temos que escutar o conselho. Isso. Nós vemos que é realmente de Deus. Deus fez aquela amizade para você. Amizade de Deus. Tem que preservar, né? Tem que preservar. Não, quem tem identidade em Deus não se molda para caber em qualquer lugar. O que você entende disso, Joel? Eu? Fala aí, manda ver. Como você estava falando, que muitas pessoas colocam os seus sentimentos e o seu coração em amizade, em namoros, em jogos também, porque não existe só em namoro, existe várias coisas. Porque pessoas que colocam isso, ela não vai ganhar nada disso. Ela só vai perder, não vai saber o que estava fazendo mais. Depois o que ela estava colocando vai sumir. Verdade. Mas uma coisa que eu te digo é, quando a gente tem uma identidade em Deus, a gente vai ter amor, paz, alegria. A gente não vamos ter nenhum desejo de perder aquilo. A gente sempre vai querer ter mais vontade de ter aquilo. Não vai perder o propósito, né? Aham. É isso aí. Verdade. Forte. Não simples? Quando você perde os seus limites, quando você perde os seus limites, você aceita tudo só para não perder a pessoa. Tem pessoas que é assim. Ela
ela aceita a opinião, ela aceita aquela atenção. Às vezes, a migalha das migalhas que ela tem de atenção, mas ela aceita ser humilhada, ela aceita ser rejeitada. Tudo para agradar aquela pessoa. E nisso, ela vai perdendo a identidade dela de uma maneira que ela termina perdendo a vontade de comer, a vontade de ter a vida própria. É como o Ismael acabou de falar, isso é em todo sentido, é nos jogos também. Então, para vencer isso, Deus deixou uma grande receita para você vencer essa dependência de alguém ou de uma amizade, de um produto, de uma pessoa, seja o que for, um objeto. Deus deixou uma direção formidável que está lá em Gálatas 5. Você tendo isso aqui, você vai, olha, arrebentar. Gálatas 5, 22. Gálatas 22, 23. Pode ler, o obreiro? Pode ler? O Ismael vai ler. 5, 22, 23. E ele lê e o Inácio vai dar o entendimento, amém, Inácio? Sim. Deveria parecer da vontade. Mas tá bem. Foi choro. Muito choro. Então, 5:22. Achei. Já tá até marcado. Mas o Espírito, calma, Gálatas 5:22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, delicadeza, a bondade, a fidelidade. 23. Humildade é o domínio. A humildade é o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Inácio. Nada a ver. Então, aqui está deixando muito claro, está falando muito sobre a aceitação, né? De entender que quando que você tem o fruto do Espírito Santo, você carrega todas essas coisas. Você carrega o amor, você carrega a paz, você carrega a bondade, você carrega uma fé, a mansidão, a esperança. E contra essas coisas não há lei. Ou seja, quando que você está pautado na palavra, está pautado em Cristo, você tem um discernimento de entender que esses frutos aqui são necessários para você ter uma aceitação e uma renovação espiritual vinda de Cristo. Fortíssimo. Amém. E para incrementar, lê o 24, o Tá. colaborador Ismael, por favor. As pessoas que pertencem a Jesus Cristo sacrificam a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Muito forte, hein? Quando a pessoa fica dependente das paixões, ela perde A natureza, A e natureza. as paixões. a natureza dela. 22, E nisso, 24. ela fica uma pessoa abatida. Em vez de ela fazer isso, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ela está resistindo à voz do Espírito Santo. Todo esse fruto aí, toda essa maravilha de Gálatas 6, 22, ela abafa e fica deixando-se levar pelas emoções ruins. Traz só dores e sofrimentos. Sim. Pode ir. Quando você fica dependente da pessoa, sua felicidade começa a depender de alguém. Salmos 73, 26. Salmos. Abaixa
73, 26. Achou? Chega. Pode ler pra gente? A minha carne é o meu coração, desde falecer, mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. Ou seja, está falando aqui bem claro que a felicidade tem que vir de Deus para nós sermos alegres, felizes, contentes, fortes, ter amor, tem que vir somente de Deus. Quando o nosso combustível começa a vir de Deus, as nossas emoções, as nossas alegrias, nós nos tornamos umas pessoas melhores para nós mesmos. Mesmo em meio à tribulação, em meio às perseguições, nós continuamos felizes, nós continuamos contentes, nós continuamos com paz. Porque o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Ele sempre fortalece o meu coração, sempre me fortalece para mim não desistir, para mim não parar, para mim sempre prosseguir, não é verdade? Ele nos completa, né? Esse Deus que nos sustenta em qualquer circunstância. Ele que nos dá combustível para amanhã estar de pé. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa coragem. Se não fosse esse Deus, eu acredito que eu não teria nem existido. Não estaria aqui. Esse Deus é que nos dá vida, nos dá um propósito. Queima dentro de mim esse desejo de ganhar alma, esse desejo de falar do amor de Cristo. E essa força não vem do ser humano, não vem de mim, vem dele. Ele que cria dentro de mim essa vontade, essa garra de ir avante. Vai que sou contigo. Não temas, coragem. E ele é assim com cada um que dá oportunidade para ele. Tem que crer. Sim. Se você não crer, você vai ficar sempre uma pessoa fraca, chorona. Qualquer coisinha que alguém disser, qualquer negatividade, chorando. Não é, você ser forte. Temos que ser fortes. Que qualquer coisinha que alguém querer te abater de negatividade, você desanimar ou ficar em pranto chorando, quem vai ficar alegre em ver você assim? Quem vai? O diabo vai. Ele vai ficar, conseguir fazer ela chorar, conseguir fazer ela ficar chateada, conseguir fazer ela ficar com ódio, com raiva. Por isso que você tem que dar toda essa força, essa honra, glória para Cristo. Ele é minha força, Ele é o meu sustento. Ele mesmo fala na palavra dele que sem ele nós não conseguimos nada. Sem Ele é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá? Vamos. Qual o próximo? 7. Já estamos 7 já, meu Deus, tá tão gostoso. Tá acabando já. Eu mesmo? Aham. Oh, pede o Inácio, Inácio tá tão calado. Vamos, Inácio. Inácio, vai ler aí o 7, Inácio. Deixa pra se coçar depois, vai. Tá, o 7 é quando você ignora os sinais. Você vê que tem coisa errada, mas finge que não vê. Aí pra fechar, Provérbios 4, 23. Já é a frente. 4, 23. Tá, Já achei. passou. Pode ler, Joel. Provérbios 4, 23. Já achou? Eu ainda tô procurando. Amém. Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida
pelos seus pensamentos. Meu Deus. Tenha o seu coração. Proteja seu coração. Sempre. Sempre. Quer falar alguma coisa sobre isso? Já está bem claro, né? Próximo. Vai, Nácio. Fala que tem que falar com o Aplicação final. Aplicação final. Jovem, preste atenção nisso aqui. Apego rápido pode gerar feridas profundas. Emoção sem direção vira confusão. E carência não pode ser maior que sua comunhão com Deus. A conclusão: Deus não é contra relacionamento. Deus é contra você se perder por causa de um relacionamento. Espere o tempo certo. Ore antes de se envolver e nunca troque Deus por ninguém. Chamada final. Se você percebe que tem que se apegar rápido demais, hoje é dia de voltar para o centro. Colocar Deus de novo no primeiro lugar, cuidar do teu coração e deixar Deus escrever a sua história. Então, encerramos, né, o discurso de hoje para os jovens com esta palavra impactante, né? Esta mensagem vinda direto do céu para os jovens, para os adolescentes, até para os adultos que assistiram este vídeo, Deus falou muito conosco, nós que estamos presentes, e espero que tenha falado com vocês aí que estão presencialmente. Sim, para terminar, abaixo desse vídeo, você querer dar a resposta, vamos lá. Número 1. O que me faz sentir seguro em um relacionamento? Você pode colocar aí abaixo do vídeo. Você que é jovem, você que tem experiência, o que você entendeu de hoje? Número 2. Como eu lido com a incerteza e a dúvida de um relacionamento? Vou repetir novamente. Como eu lido com a incerteza ou dúvida em um relacionamento? 3. Quais são os objetivos e prioridade em um relacionamento? 4. Estou me perdendo em um relacionamento. Eu estou mantendo a minha identidade? Uma pergunta. Se você está tendo o seu relacionamento e está mantendo a sua... Para você escrever o que você está achando que você aprendeu aqui. O que Deus tocou no teu coração para responder, você responde abaixo desse vídeo. No 5. O que eu faria se a pessoa não tivesse mais interessada em mim? Eita glória. E se você quiser, pode compartilhar a sua resposta ou reflexão aqui e compartilhar esse vídeo para todas as pessoas que você conhece nas suas redes sociais. Dá o seu joia, dá o seu like e faça o seu comentário, que vai ajudar muitos jovens aí que estão com a mente precisando dessa direção de Deus. Amém? Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.